e sobre alguma parte a respeito da pneumática e da hidráulica, e vou falar aqui sobre válvulas controladoras de pressão. Um dos pontos essenciais que todo engenheiro e todo técnico precisa ter é conhecer as válvulas de pressão, quando elas são limitadoras, quando elas têm uma sequência de pressão e quando elas são redutoras de pressão. Qual é a diferença entre as limitadoras de pressão e redutoras de pressão? As limitadoras de pressão, elas têm como finalidade reduzir até aquele ponto, até um valor mínimo. Já a redutora de pressão, ela tem como finalidade o quê? Ela tem como finalidade reduzir um pouco a pressão, que ela é movida por mola, e depois fazer com que volte ao parâmetro normal novamente. Então, por isso, eu vou pactuar aqui alguns pontos sobre válvulas controladoras de pressão. A primeira que eu destaco aqui é a válvula controladora de pressão do tipo diretamente operada. Este é o símbolo que se utiliza para ela comumente, certo? Ela tem como características, normalmente ela é usada para baixas vazões, trabalha geralmente fechada e é conhecida como uma válvula de segurança ou de escape, também de alívio, ok? Pois muito bem. Ela é ajustada justamente para quê? Quando exceder o valor necessário, né, da exaustão do trabalho, ela é o quê? Acionada. Eu tenho também a válvula controladora de pressão de dois estágios. Ela é composta por uma combinação de duas válvulas de alívio, uma de alta e de baixa pressão. Por que essa finalidade? É justamente para manter o equilíbrio estático dentro do circuito. A retenção dessa válvula gera o quê? Gera com que o atrito não cause nenhum tipo de transtorno dentro dela. Então, se eu tenho um sistema de dimensionamento de entrada e também de saída, isso aí regulamenta o quê? Regulariza a pressão e, consequentemente, aumenta com que a vazão interna seja o quê? Equilibrada também num determinado tipo de ciclo. Eu tenho a válvula também controladora de pressão pré-operada. Ela é utilizada muitas vezes em vazões com grande potencial, né, de fluxo de fluido. Ela também é muito utilizada para impulso de disparo e também o quê? Para diversas outras finalidades que requerem o quê? Um tempo muito curto. A válvula controladora de pré-operada de pressão, descarga solenoide, ela, ela é muito utilizada na pressurização de um sistema com a atuação de um solenoide. Pois muito bem, eu vou escrever aqui. Por que se utiliza o solenoide neste caso? O solenoide advém justamente pelo quê? Pelo princípio da lei da indução de Faraday, em que eu tenho o quê? Moto. Então, eu tenho o quê? Isso aqui. Muito bem. Isso aqui funciona mediante ao quê? Solenoide a partir do quê? Da lei da indução de Faraday. De Faraday. De Faraday. Em que eu tenho uma diferença de potencial que ela vai ser igual ao quê? A menos o número de bobinas, de espiras que essa bobina vai ter dentro dessa válvula, pelo que a variação do fluxo magnético é em detrimento do tempo. Quando você for para o ensino superior, esse tipo aqui de variação, ele se transforma no quê? Numa derivada, ok? Então, por isso. E o que é derivada? Derivada, o conceito de derivada nada mais é do que uma taxa de variação dentro de uma variação, ou seja, é uma pequena variação dentro de um ponto em que está final e de início. Outro significado da derivada é o quê? É o ângulo de inclinação com que a reta tangente demonstra dentro de uma curva, ok? Então, muito bem. Isso aí é o conceito matemático. A válvula de sequência de pressão, ela é muito utilizada, né, para controle sequencial de movimentos, em que tem dispositivos fixos.
né, de realização e operação também, em que é disparada uma operação seguinte, ou seja, é uma etapa após a outra. Esta é sua simbologia, ok? Uma válvula de sequência. E também ela é muito utilizada como questão que um sistema de contrapressão de segurança, né? É uma válvula de contrabalanço, ok? Ela possibilita melhor os resultados de controle de velocidade das máquinas e operatrizes. A válvula interruptora de pressão pré-operada, ela tem como características um sistema de acumulador de pressão e dirige o fluxo da bomba para o circuito de acumulação. O que acontece? Eu sei que um fluxo de um fluido, ele é determinado pelo quê? Velocidade vezes a área, ok? Então, quando eu tenho um fluxo muito grande, quando eu tenho um fluxo muito grande, significa o quê? Que a minha área, o quê? Está diminuindo e, consequentemente, a minha velocidade aumentando. São grandezas inversamente proporcionais. Essa válvula, ela tem como o quê? Ela tem como tarefa regularizar o quê? Regular ao valor do fluxo em detrimento do quê? Da área que está sendo o quê? Sempre dimensionada por mola. O que acontece? Quando uma válvula ela é dimensionada por mola, nós temos que sempre que lembrar da força restauradora ou da força o quê? Força elástica, que é também conhecida como a lei de Hooke, que ela é determinada o quê? Pelo menos K, que é a constante elástica da mola, pela variação desse movimento, desse dimensionamento, K vezes delta X. Então, se essa mola ela é o quê? Ela consiste de uma força restauradora. Se eu tenho esse movimento da válvula, isso significa o quê? Que ela vai interromper quando essa pressão estiver muito elevada, ok? A válvula redutora de pressão tem essa aqui, essa simbologia, tá ok? Em que ela sai de um ponto A até um determinado ponto B, muito utilizada para determinar valor secundário na pressão de saída e é mantida constante, né, da pressão primária. E o seu valor também é o quê? É ajustado. Como que a gente ajusta isso? Dentro da automação, hoje em dia nós temos o quê? Nós temos funções de transferência que fazem com que nós podemos o quê? Dimensionar o fluxo com que uma válvula ela pode estar trabalhando. O que é uma função de transferência? Uma FT nada mais é do que uma equação em que eu tenho zeros e polos, em que através da alocação desses zeros e desses polos, eu posso dimensionar o trabalho ou o contrapeso com que esse material automatizado está trabalhando. Nesse circuito aqui, vocês estão vendo aqui o motor, aqui tem uma válvula de entrada, e aqui você tem um solenoide com uma válvula 4 por duas vias, em que eu tenho um solenoide 2 e um solenoide 1. Todos eles movidos o quê? A molas, ok? Dentro deste circuito, você tem um cilindro 2 de ação simples e outro também de ação simples, só que diferentemente do que, nesse caso, a pressão aqui, ela é totalmente regulada, e aqui também, na entrada e também na saída. Essas setinhas significam justamente o quê? Que na entrada e na saída, ela está sendo o quê? Dimensionada por um determinado valor de acordo com a pressão com que ela está o quê? Que eu faço com que ela esteja submetida. Beleza? Muito bem. O circuito acumulador. Isso é muito utilizado para o quê? Descarregar a bomba e assim aliviar o acumulador ter atingido a pressão máxima. Isso aqui significa o quê? Esse aqui é a simbologia. Eu tenho aqui um motor, aqui o ponto de descarga e aqui a entrada e a saída desta válvula. Para o quê? Para que o acumulador ele atinja uma pressão que dita viável. Nunca se esquecendo que pressão é o quê? É força sobre área. Só que tem um porém.
neste caso, o acumulador, ele obedece ao princípio de Stevens. Princípio de Stevens. Que diz o quê? Que a pressão é igual ao quê? A pressão atmosférica mas o quê? A densidade do fluido, o volume, pela altura com que está o quê? Esse fluido. Esta altura aqui. Ok? Esta é a altura que vai o quê? Me dispor através do quê? A variação da minha pressão. O princípio de Stevens é que determina o quê? O funcionamento de uma válvula interruptora. Beleza? Então, muito bem. Uma válvula controladora de vazão, lembrando que a velocidade, não sei o quê, vazão é igual a velocidade pela área. Como que diz? O volume de um fluido por unidade de tempo, né? Que é a vazão. Beleza. E a velocidade está em função da vazão. Beleza? Pois muito bem. Considerando que a bomba de um sistema hidráulico entrega uma vazão constante a um atuador, a sua velocidade com que isso acontece pode ser controlada, variando a secção transversal, ou seja, diminuindo a área ou aumentando a área. Primeiramente, aonde que a gente vê muito isso? A gente vê muito isso numa parte da física que se chama hidrodinâmica. Na hidrodinâmica, na hidrodinâmica, nós temos uma equação muito que determina muito bem o comportamento dos fluidos dentro de uma bomba, de uma válvula, qualquer tipo dessas coisas, que é a equação de Bernoulli. É a equação de Bernoulli. Pois muito bem. Essa equação, ela tem o quê? Ela calcula a pressão e o valor da altura vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, ele leva em consideração a energia cinética com que o fluido está se movimentando dentro de uma bomba, dentro de uma válvula, dentro de um tanque. Beleza? Pois muito bem. E é por isso que, devido a esses comportamentos que nós presenciamos no nosso dia a dia, nós sempre temos que levar em consideração o quê? A força de arrasto, a força de atrito nesse caso, que é determinado pelo número de Reynolds. Beleza? Pois muito bem. As válvulas redutoras de vazão em suma, elas são dependentes da vazão e da viscosidade, que isso aqui vem geralmente a partir do cálculo do número de Reynolds. Número de Reynolds. Número de Reynolds. E são dependentes da pressão, independentes da viscosidade. Isso depende do quê? Daquilo com que você vai trabalhar. As válvulas redutoras também, reguladoras de vazão, elas são independentes da pressão e dependentes da viscosidade, ou seja, elas são o quê? O contrário das redutoras de vazão. Elas regularizam e são independentes da pressão e da viscosidade do fluido, beleza? E as válvulas redutoras de vazão, elas têm o quê? A mesma secção transversal, ou seja, a mesma área, e o que? Altera justamente o que? A pressão existente no local do estrangulamento. Ou seja, eu posso aumentar ou diminuir essa área, e isso pode alterar, sim, a vazão para mais ou para menos, beleza? Válvulas estranguladoras, beleza? É uma válvula que varia justamente a passagem do que? Da diferença de pressão entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, ok? Isso o quê? Faz com que surja o quê? Variação de pressão e maior vazão. Como eu disse para vocês, o que determina tudo isso fisicamente é o princípio de Stevens, mas também o número de Reynolds determina o coeficiente de viscosidade para que a vazão seja maior ou menor dependendo da viscosidade desse fluido.
Os estranguladores são muito utilizados quando a resistência do consumidor é constante e é muito utilizado também quando há, de modo indiferente, as variações na velocidade com a carga variável. Ou seja, quando eu aumento muito e diminuo muito a minha vazão, isso aí depende bastante, ok? E eu utilizo essas válvulas o quê? Estranguladoras. Uma válvula reguladora de vazão com pressão compensada de retenção, ela tem como características, ela influencia minimamente a viscosidade, de forma que haja o quê? Um diafragma nessa válvula, que regulariza o quê? A pressão através da altura, sendo máxima e sendo mínima. E nós temos também a válvula difusora de fluxo, que é essa aqui, mostrada aqui com essa simbologia, em que ela divide a vazão de entrada e é que é independente da pressão de saída. A válvula regularizadora de vazão proporcional, ela tem o quê? Ela é feita de corrente de um solenoide, e nesse caso, ela não somente seu funcionamento é devido à lei de Faraday, mas também à lei de Ampere. Lei de Ampere. Lei de Ampere. Beleza. Essa válvula causa um deslocamento que é proporcional à alimentação com que o solenoide está tendo ou não. E essa válvula ela pode trabalhar numa faixa mínima de 0 e uma faixa máxima de 100%, com regulagem feita de modo que instantâneo. E o que que acontece com isso? É através de uma função de transferência que eu tenho, que eu posso ter o quê? Posso controlar através do meu número de polos, a melhor taxa de variação possível para que haja uma maior entrada dessa válvula e uma menor saída, e também ela pode ser compensada por blocos do quê? Do tipo o quê? Monofold, beleza? Isso aqui é uma válvula regularizadora de pressão. A pressão entra por esse ponto A, ela é regularizada por diafragma aqui dentro, e através desse botão aqui de regularização, ela sai por aqui pelo ponto B, beleza? As válvulas reguladoras de vazão, elas são subdivididas entre retorno livre simples, que nós muito utilizamos na montagem de circuitos, que ela é redutora de vazão, que ela bloqueia o fluido e que força a passagem pela extensão e controla a vazão. A válvula reguladora de vazão com retorno livre geminada, que ela é composta por duas válvulas, tá? Simetricamente a uma mesma placa, e que ela tem o quê? Um temporizador, que pode o quê? Através dessa programação, ele vai abrir e vai fechar essa válvula, ok? De acordo com a quantidade de fluido que está passando por ela. E ela é demonstrada dessa forma aqui. Ou seja, são duas válvulas o quê? Reguladoras, ok? A válvula controladora de vazão, ela é compensada, né? E ela é muito utilizada para o quê? Variar o quê? A pressão conforme varia a temperatura, ok? Muito bem. Os métodos de controle de fluxo, nós temos o meter-in, que é o controle de fluxo por entrada de um atuador, o met-out, controle de fluxo de saída por esse mesmo atuador, e o blade off, tá ok? Que é um tanque, uma pressão do tanque, que utiliza aqui muito o que? A derivação, beleza? Isso aqui, o circuito metering, ele tem o que? É o que a gente chama de controle de entrada, em que eu tenho um atuador e a bomba, tá ok? Como vocês estão vendo aqui, e através desse manômetro, ele determina o que? Para mim, a velocidade que está sendo controlada e a pressão com que isso está sendo submetido. Já um circuito do tipo meter out, controle de saída, eu tenho essa mesma válvula, mas ao contrário, ao invés de eu colocar muita pressão na entrada, eu vou colocar mais pressão que aonde? Na saída, porque eu dimensiono o atuador e eu desloco isso na mesma direção, ou seja, quando eu tenho carga do tipo negativa. E o circuito blade off, que é o circuito de quê? De desvio. Quando eu tenho, né,
um fluido que ele vem com uma pressão muito elevada, eu controlo ele do quê? Com uma pressão menor na saída. E a vantagem disso é o quê? É que o fluxo que é excedente, ele retorna para o tanque pelo quê? Pelo modo da derivação. Ou seja, não há perda de material, ok? E aqui nós temos as válvulas de bloqueio. Essas válvulas de bloqueio, eu tenho a válvula do tipo de retenção simples, retenção de bloqueio hidráulica, retenção de bloqueio pilotada geminada e de sucção de preenchimento. Muito bem. As válvulas de retenção simples, elas são caracterizadas como modelo em linha, ou seja, elas são simples e que têm o quê? Justamente a finalidade de bloquear o fluxo reverso em altas velocidades, para evitar choque hidráulico. Eu tenho também o modelo de ângulo reto, que é uma unidade o quê? Muito mais robusta e que a passagem desse fluxo de entrada e de saída é justamente determinado por um ângulo de 90 graus, tá ok? Sempre para que isso possa evitar o quê? Uma alta velocidade que possa danificar o equipamento. Essa válvula de retenção com desbloqueio hidráulico está sendo demonstrada aqui, tá ok? Ela faz o quê? Ela exige uma maior segurança, porque ela bloqueia a pressão e impede que haja retorno de carga. Quando há retorno de carga, há retorno de quê? De material. E isso pode danificar e comprometer perigosamente todo o circuito. E geralmente o quê? Todo o trabalho a ser o quê? Que foi realizado. Essas válvulas de retenção, elas são pilotadas, ok? Elas são utilizadas justamente o quê? Que atuam numa entrada de uma válvula e outra, quando é pressurizado, controlado pela montagem e de encadeamento ou empilhamento, e são muito utilizadas em prensas, siderúrgica, linha de montagem, né, linha móvel, e também máquinas de operatrizes, furadeiras também, e também equipamentos que medem o quê? A robustez de algum material. As válvulas de sucção e de preenchimento, elas têm o quê? Um desbloqueio hidráulico e são utilizadas para quê? Diminuir a potência instalada do sistema, o que garante uma alta velocidade e aproximação. São muito utilizadas em máquinas injetoras e também em quê? Prensas, ou seja, eu preciso de uma pressão muito alta para sair e de uma pressão que mais baixa que quando for na saída. Eu preciso de uma pressão muito alta na entrada e não na saída, perdão. E são normalmente de grande porte. E qual que é a desvantagem? São muito mais caras, tá ok? E o custo delas também, de manutenção, são mais caros. E são muito utilizados em prensas, tá ok? As válvulas direcionais, aqui nós temos um exemplo, que eu tenho aqui uma válvula 4 por 3 vias, em que aqui o ponto P é o ponto de conexão, T é o ponto de tanque, de conexão com o tanque, e A e B é a entrada do atuador, do tipo rotativo, e a saída, tá ok? Esse aqui são os números de posição. Essas válvulas direcionais com pistão também são muito utilizadas, mas o que? Elas são mais caras, tá? E o custo delas são maiores. E elas são o quê? A finalidade é bloquear pressões acima de 700 bar, ou seja, 700 barômetros. As válvulas direcionais do tipo carretel, que aqui nesse caso aqui são utilizadas com o quê? Fluxo de ar, né? Justamente para o quê? Evitar perdas o máximo possível e ter a maior eficiência possível, ok? E as máquinas do tipo carretel, o quê? Rotativo, em que há o quê? Uma aceleração centrípeta e há o quê? Uma velocidade angular, né, que é determinado de seguinte forma, 2π sobre o quê? O período com que isso vai gerar o quê? Uma volta de 360 graus. E geralmente o símbolo para ela é essa válvula aqui, de cunho direcional do tipo carretel, tá ok? As suas aplicações são em mesas retificadoras planas e válvulas para controlar outras válvulas, ou seja, é um equipamento que visa o quê? Bem mais segurança, ok? Muito bem, pessoal. Na semana que vem eu quero falar para vocês sobre válvulas direcionais. Espero que estejam fazendo os exercícios lá do ABA. É só vocês analisarem aqueles outros vídeos que já estão exportados para a sala, me fazerem e me entregarem. Porque não tem como eu simplesmente fazer o exercício aqui. Ou quem quiser pode fazer à mão e me entregar, porque às vezes tem gente que me falou que está tendo problemas com fluid sim, tá ok? Mas fica aí a dica e fica aí o recado.
tá ok? Então, desejo boa noite a todos e até mais.